Salve, salve nação rubro-negra, vamos aqui para mais um vídeo onde aí o Mauro César dá aula aí sobre o Flamengo, sobre o Gabigol, sobre tudo que acontece no mundo do futebol. Vamos aí pro vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e de comentar aí também. Valeu, então vamos pro vídeo. Estamos aqui falando desse Flamengo também. Tem uma preocupação, não sei nem se a gente pode definir como preocupação, mas os números do Gabigol nessa temporada. Ele vive um jejum com a camisa do Flamengo, são 6 jogos sem balançar as redes, não marca desde o duelo contra o Volta Redonda, no dia 15 de fevereiro. Ele vai chegar para a decisão de amanhã contra o Fluminense com exatamente 45 dias sem balançar as redes, sem marcar um gol. Ele tem 14 gols, 2 assistências em 16 finais pelo Flamengo, 7º maior artilheiro da história do futebol em finais, mas vem passando em branco. É algo que o Flamengo precisa se preocupar para essas finais? Mauro, Fausto, Vanderlei, Bruno, 45 dias sem um gol do Gabigol. Ele tem perdido muitas chances, né? Aí tem gente que alega que ele está jogando numa outra função e tal, mas as chances se apresentam e ele não tem aproveitado. Acho que é uma questão aí técnica, né? Ele teve aí um trabalho específico aí nesses últimos dias e tudo para evitar lesão. Ele é o cara que mais jogou, né? Mais minutos tem em campo pelo Flamengo na temporada. Começou bem 2023, depois teve uma queda. Aí tem gente que associa isso à camisa 10 e tudo. Eu acho que é cada viagem, né? Quer dizer, se fosse a 10 ou a 54 ou a 32, que diferença vai fazer? Não, que ele está tentando jogar como um 10. Não, ele já estava jogando dessa maneira com a 9 no ano passado. Aliás, é engraçado isso. Ainda no tempo do Paulo Souza, ele saía muito da área, justamente porque ele passou a ter o Pedro como companheiro de ataque, que é um jogador mais fixo. E nos tempos do Bruno Henrique, desde lá de 19, ele também circulava muito. O Bruno Henrique circula, sai da área, entra na área como centroavante, ele se movimenta. O Gabigol não é um homem que joga lá dentro. Lógico, ele está voltando mais, buscando mais o jogo, se afastando um pouco mais em outros momentos. Por outro lado, ele tem participado bem de outras maneiras. Por exemplo, o gol da vitória sobre o Del Valle, que levou para os pênaltis, o Flamengo depois acabou perdendo, ele está fora da área, ele que faz uma inversão de bola para o Cebolinha, o Cebolinha domina e serve o Arrascaeta. Quer dizer, ele estava lá fora da área. É uma jogada de camisa 10. Então, assim, qual o problema dele sair, se movimentar e participar do jogo de outras maneiras? Eu acho que isso agrega mais ao jogo dele. O problema é que quando ele tem a oportunidade, está perdendo os gols. Aí que está o problema. Só isso. Chegar diante do goleiro tem que fazer. E ele não tem feito, ele tem perdido algumas chances. Elas têm se apresentado. E aí esse jejum ele pode terminar no momento que ele tiver uma pontaria mais afinada. É provável que ele tenha chance amanhã. O Gabigol é um cara de decisão, né? Ele gosta de uma decisão. Os números mostram isso, né? É indiscutível a história do Gabigol com a camisa do Flamengo, indiscutível o talento do Gabigol. Ele talvez seja um daqueles caras que, quando desencanta, marca de novo, e aí é difícil de parar. O Gabigol é difícil questionar o Gabigol. É óbvio, ele vem perdendo mesmo oportunidades, mas é um jogador que entrou no eixo, o time se ajeitou, é difícil ele não render. Ele é um jogador acima da média. Eu sempre gostei muito do Gabigol, acho que ele faz diferença demais nesse time do Flamengo. Ele é um jogador importantíssimo para esse elenco do Flamengo. O Pedro tem sido mais útil nesse momento para a equipe do Flamengo, mas os dois jogando junto lá, e ele é um cara de decisão. O Gabigol, se de repente ele marca é difícil segurar o Gabigol. Eu acho que ele vai se ajeitar. Tem a questão também, eu acho, dessa... Eu não sei até que ponto esse negócio de parada longa faz bem pro jogador também. Eles tiveram uma parada muito longa. Quanto tempo eles ficaram, Mauro, depois da Copa, depois do Campeonato Brasileiro? 42 dias. É muito tempo. Vanderlei Nogueira fez o cálculo preciso. É muito tempo parado. Isso aí, até o ponto de você descansar, ótimo, Vanderlei, mas você perde completamente o ritmo, aquela pegada e você não começar de maneira legal a temporada faz com que um jogador pontualmente como o Gabigol também entre no mesmo barco dos demais. É uma questão de expectativa, né? Ele perdeu muitos gols, como vocês falaram aí, e na condição do Gabigol poderia ter feito. Não é um cabeça de bagre, né? Então, mas sem... Gabigol é mais 10, né? Ele vai voltar a fazer. Já pensou, Vitor Pereira? Ele não sai, nem o Cristo Redentor protege ele. Tem os doidos que xingam, que aí é o brasileiro. O futebol brasileiro que é Gabigol, você está perdendo muitos gols, vou deixar você no banco. É impensável. Ninguém faria isso. Não dá. É um jogo extremamente importante.
Porque a bola vai entrar, sem dúvida. Você sabe que ele sabe colocar a bola para dentro, vai fazer isso muito em breve, se não for agora, um pouco mais para frente. É um jogador muito importante para o Flamengo, é um cara que corre o tempo todo, vibra o tempo todo, não gosta de perder, ajuda o time a ficar inflamado em determinados momentos, até quando toma pancadas, quando perde. Acho um jogador extremamente importante para o Flamengo. Vai voltar a fazer gols, sem dúvida. Se eu tenho ele no elenco, eu coloco para jogar. Uma hora a bola vai entrar. É isso. O Gabigol, no Flamengo, acho que essa questão de participar muito do jogo foi uma coisa que ele melhorou muito no Flamengo. Em alguns momentos, até no Santos, ele sempre fez gol. Ele tem um número de gols bem alto no Santos, que foi onde ele começou. Até no Santos, às vezes, ele teve alguns altos e baixos. Quando ele foi para a Europa, às vezes até alguns jogos da seleção, ele não aparecia tanto, né? No Flamengo, mesmo quando ele não faz gol, ele aparece, ele está muito à vontade, ele participa, ele luta, ele movimenta, ele ajuda muito o time, né? E é um cara decisivo, né? Um cara que normalmente nas decisões ele faz gol. O Gabigol, assim, o posicionamento dele, ele é um atacante. Ele não é exatamente um 9 que joga dentro da área, que faz pivô, ele não é isso, e também não é um ponta. Por um tempo, esse cara que é meio que um atacante, que joga por dentro, em movimentação, ficou um pouco perdido no futebol brasileiro, esse tipo de jogador, porque começou-se a jogar muito com 2 caras abertos, um centroavante. Então não tinha esse espaço do segundo atacante. Isso está retomando. O Gabigol e Bruno Henrique já era uma dupla de ataque. Mesmo que muita gente vê o Bruno Henrique só como um cara de lado, mas o Bruno Henrique é um cara que entra na área o tempo inteiro. Tem muito gol do Flamengo, que é o Gabigol cortando da direita para dentro com a perna esquerda, cruzando para o Bruno Henrique entrar na área e fazer gol de cabeça. Então já era uma dupla, e agora com o Pedro é mais clara ainda a dupla, porque o Pedro tem essa característica de área, né? Que acho que muita gente enxergava o Bruno Henrique é o cara do lado, o Gabigol centroavante. Eu acho que ele jogava muito em dupla mesmo, né? Agora com o Pedro, isso é mais claro, o Pedro ocupa mais a área, então o Gabigol até tem um espaço maior fora, ele se movimenta até mais fora da área, só que é um cara que sempre participa, é um jogador histórico do Flamengo e daqui a pouco vai fazer gol, daqui a pouco a bola entra e volta ao seu normal. Nós estamos falando aqui do Gabriel Barbosa, o Gabigol. É claro, vive um jejum, 45 dias sem marcar, mas não dá para descartar o Gabigol dessa final. Muito decisivo, né, Mauro? E não sei também o nível de cobrança com o Gabigol, né? Não sei se pode ser aquela cobrança muito excessiva para cima dele, né? E para diminuir o impacto do tema, número de jogos. Né? Porque 45 dias o Gabigol não marca. Quantos jogos? Né? Já diminui um pouco a dor. 6. Pronto. Há 6 jogos que ele não faz. O Flamengo não joga há 13 dias, vai completar 13 dias. Então vai, há 6 jogos. Já queria, o Vander foi perfeito, porque esses 45 estavam um pacotão sem jogo. Impacto. Jogo treino não vale. Olha, 1 mês e meio, um cara desse não é uma ruindade, não sei agora. 6 jogos. Né? E aí, nesses 6 jogos, o time foi brilhante e ele foi a grande decepção. Os resultados não foram muito bons por causa do Gabigol. Claro que ele está perdendo mais do que todo mundo esperava. Mas eu só estou colocando porque diminui o impacto, né? 6 gols. Alguns jogadores aí ficaram, alguns atacantes importantes ficaram 6 jogos ou mais de 6 gols sem marcar. Então é só isso que eu quis falar. A favor, aqui foi advogado de defesa do Gabigol. A favor, é isso. Até que ponto, Mauro César, a gente pode esperar evolução no trabalho do Vitor Pereira? Eu acho assim que a expectativa criada não pode ser de que o time vai atingir a perfeição, inclusive o ápice técnico, né? Até porque uma equipe, quando faz um planejamento bom, ela não atinge o ápice físico e técnico tão rapidamente. Você atinge mais no meio da temporada, você faz uma curva, depois às vezes tem uma queda, aí você tenta manter ali a questão física e tudo mais, né? Isso quando as coisas são feitas de forma mais organizada. O Flamengo teve um começo de ano muito atribulado, em parte por erros cometidos na programação e também pelo acúmulo de competições valendo troféus logo no começo assim, da temporada, ou seja, com troca de técnico. Mas acho que já pode ter um progresso físico, com o time aguentando o ritmo de jogo intenso por mais tempo, e a repetição daquilo que fez o Flamengo contra o Fluminense no primeiro tempo, com um ajuste, a criação de jogadas. Foi, acho que, a única coisa que faltou naqueles 45 minutos iniciais contra o time tricolor. Acho que ali é justamente o ponto que faltou. Ainda assim, o Flamengo fez 2 gols, um deles foi anulado, para mim bem anulado. Aquela bola que o Matheus França roubou do André, e o Gabriel fez o gol, mas aí foi marcada uma falta. Eu acho que houve um pisão, de fato, do jogador do Flamengo no pé do volante do Fluminense. Mas
foi o gol, né, do Cebolinha e aquele gol anulado. Fora isso, o Flamengo criou muito pouco, o Fluminense não criou praticamente nada. O único chute com perigo foi um chute do Cano de fora da área, muito mais por mérito do jogador, foi uma bola que sobrou, ele já chegou batendo e o goleiro, foi o Matheus Cunha, até o goleiro naquela oportunidade, fez a defesa. Mas acho que já pode ser um time que aguente mais o ritmo por mais tempo e que o Vitor Pereira tem aí, digamos, em mente também as trocas que ele vai fazer durante o jogo, que serão necessárias. E de que maneira os jogadores podem entrar. Eu acho que ele vai começar com o Matheus França, só um palpite. Eu não sou o X9, tá, gente? Então, pouco conheço o X9, então não tenho a menor ideia de quem vai jogar. Estou apenas dando um palpite. Eu acho que vai ser o Matheus França, por quê? Porque ele foi bem contra o Fluminense no jogo passado, entrou bem contra o Vasco, é da posição ali do Arrascaeta e pode entregar mais fisicamente do que o Everton Ribeiro, que eu acho que entrando durante o jogo pode ser mais útil se entrar bem, porque o cara, ainda mais se o time estiver vencendo, para reter a bola, cadenciar mais o jogo e tudo mais. O Everton Ribeiro, a tendência é cada vez mais, acho eu, ele ser mais ou menos como foi o Diego com o Jorge Jesus em 2019, Diego Ribas, que não era mais titular, entrava como titular algumas vezes, outras vezes como reserva, entrava durante o jogo, até porque o Everton Ribeiro vai para 34 anos. Não vai aguentar jogar num ritmo intenso sempre. Vai ser titular num jogo, reserva no outro, vai entrar durante o outro. Eu imagino que vai ser assim, como tem sido a vida do Vidal desde que chegou ao Brasil. Ele já foi titular, já foi reserva, entrou durante o jogo, já saiu substituído, enfim. Mas eu imagino que joga o Matheus França. E acho que está na hora do time apresentar um jogo mais consistente ao longo dos seus 90 minutos. E claro, bem diferente do que foi o jogo contra o Vasco, especialmente aquele início de segundo tempo, que está uma bagunça danada, o time completamente desorganizado, e o Vasco atacando deslocadamente, tentando o gol de qualquer maneira. Um jogo que parecia uma pelada em alguns momentos, de tamanha desorganização de lado a lado, né? O Vasco também não apresentava muita estrutura. Tentava no vai da valsa ali para buscar o gol de qualquer maneira. Eu acho que dessa vez não, acho que deve ser um jogo mais organizado, do ponto de vista tático, mais estruturado, e o Flamengo tem a obrigação de apresentar mais, é claro, depois dessa paralisação. Teve folga, descansaram, dormiram, comeram, fizeram tratamento, treinaram, discutiram com o técnico o que fazer, fizeram tudo. Então agora que apresentem mais, acho que tem condições e obrigação até de apresentar um futebol melhor. Se fizer um jogo ruim amanhã, a gente pode criticar esse Flamengo? Acho que pode criticar sempre, né? Eu só acho que tem que ter o entendimento de que existe um processo em andamento. O Flamengo fez uma escolha, abrir mão do técnico do ano passado e trazer um novo técnico. Não dá para... por que não faz igual o outro? Eu deixava o outro. É óbvio que o cara vai mudar. E uma mudança, ela demanda tempo, trabalho, uma certa dose de paciência. Só como houve muitas competições e elas resultaram em derrotas, né? Você acaba tendo aí um grande caldeirão o tempo todo. Eu acho que é preciso entender, por exemplo, as pessoas que xingaram o técnico, chamaram o técnico de burro, quando ele tirou a Arrascaeta, o cara estava se arrastando em campo. Quer dizer, aí é uma loucura, gente. O cara não tem condições de jogo, aí é substituído. Aí o torcedor xinga o técnico, quer dizer, aí já é uma má vontade, já é uma implicância, e assim, uma coisa muito rasa, né? Porque ficam partindo do raciocínio de que se fosse o Dorival Júnior, o time estaria voando. O time terminou o ano se arrastando com o Dorival Júnior também. Então ninguém tem condições, acho eu, de afirmar nada, se estaria melhor ou pior. E uma troca de técnico, ainda mais técnicos de fora, tem outra mentalidade, outra visão de futebol. O cara vem para fazer o trabalho dele. Se é para fazer um trabalho igual ao técnico brasileiro, contrata então o João Santana. Entendeu? Vai buscar então um técnico aposentado. Busca um técnico que está aí parado, bota ali amigos de todo mundo, aquela conversa, boas entrevistas divertidas, todo mundo dá risada, mas não é esse o propósito. Quando você traz um técnico de fora, você traz um técnico para ter novos conceitos, nova forma de trabalhar, mudar o modelo de jogo da equipe, o que é necessário, né? Todo time tem que passar por isso. E o próprio Jorge Jesus, que é sempre citado, né? Entre 19 e 20 já estava mudando muita coisa no time do Flamengo. Isso foi abortado pela pandemia e depois com o adeus que ele deu ao clube quando voltou para Portugal. Mas ele já estava mudando em vários conceitos a forma do time jogar, porque ele sabia que não podia repetir em 2020 exatamente o que fizeram no ano anterior. Não tinha mais fator surpresa, as pessoas já conheciam mais ou menos a forma como o time se comportava. Então essas mudanças são constantes. A gente vê isso, inclusive, sempre usando os times europeus que são, digamos, hoje é o topo do futebol tecnicamente, né, taticamente. Os times estão sempre em transformação, os bons times, nunca ficam parados. Você vai sempre mudanças na forma de jogar. Eu sempre gosto de lembrar que o Guardiola não jogava em contra-ataque até treinar o Bayern na Alemanha. Lá ele passou a usar jogada de velocidade e jogada aérea, que não tinha no Barcelona campeão de tudo lá, do Messi. O time só tinha baixinho, não tinha jogo aéreo nenhum. Teve um jogo com o Chelsea que eles foram eliminados em casa na Liga dos Campeões 2012, que no final estava mandando zagueiro para a área, mas não tinha nenhuma jogada ensaiada de ataque, porque o Barcelona não jogava assim. Piqué vai para a área, zagueiro vai para a área, para tentar alguma coisa e não funcionou. E aí você vê o Guardiola, ele fala isso, né? Quando ele vai para o futebol alemão, ele une os seus conceitos àquilo que era o futebol alemão, força, velocidade,
Aí depois ele tem um Lewandowski, quer dizer, pô, ele passa a ter muitas jogadas no repertório que hoje ele utiliza. Robin Ribéry ali. Exato. E hoje o City faz jogada de velocidade, o City faz jogada de jogada aérea. Ele hoje quer um Haaland, né, pediu um Haaland, antes queria o Kane, queria o Harry Kane. O Harry Kane, não conseguiu comprar. Aí comprou o Grealish, que eu achei uma maluquice, mas enfim, 100 milhões. Aí agora levou o Haaland, que foi até um preço barato pelo que ele apresenta. E está lá, quer dizer, as mudanças são constantes. E a gente precisa entender um pouco mais disso. Acho que tem muita intolerância. Isso não é só no caso do Vitor Pereira, não. Acho que é com qualquer mudança mais drástica que se tente no futebol brasileiro, se não tiver títulos imediatos. Se o Abel Ferreira não tivesse vencido rapidamente os títulos que ganhou no Palmeiras, talvez ele fosse também atacado pela própria torcida do clube. Porque as pessoas querem tudo para ontem. Alguém talvez dissesse que era melhor com o Vanderlei, porque ganhou o Campeonato Paulista, que quase perdeu para o Corinthians, quando se arrastando, quase conseguiu perder aquele campeonato. Enfim.